Olá, investidor! Estamos aí na Semana do Investidor e essa é mais uma das aulas que compõe o conteúdo. Lembrando que nós vamos aqui aula por aula numa crescente, tá? Onde a gente vai estar construindo conhecimento, tá? Você que é iniciante ou você que realmente atua no mercado financeiro, mas não entende toda a dinâmica que o mercado tem, eu estou aqui para te contar de maneira absoluta todos os segredos que eu tenho sobre o mercado financeiro, tá? De que maneira eu invisto no mercado. E quando eu falo de que maneira, eu estou querendo dizer de 4 pilares fundamentais que eu uso para investir, tá? Então, a gente comentou aí já a respeito disso, até nas redes sociais, e os 4 pilares que eu mais utilizo, tá, para investir são esses daqui, que são os conteúdos das aulas, galera. Então, Trend Following, análise gráfica, opções financeiras e montagem de carteira de investimentos, onde a gente fala de renda fixa, renda variável e ETFs. Bom, essa aula, basicamente a gente vai falar sobre esse grupo aqui, galera, ó, carteira de investimentos. Então, quando você chega no mercado financeiro, você com certeza já ouviu falar bastante sobre montagem de uma carteira, o que é uma carteira de investimentos. Às vezes para você ainda é um conteúdo muito técnico, mas fica tranquilo que a gente vai resolver essa questão. Vamos tirar essa dúvida para que você nunca mais você saia daqui sem essa preocupação do que é uma carteira, de como investir, o que fazer, por que uma carteira de investimentos é tão importante, porque se fala tanto em diversificação, descorrelação, relação com risco. Muita gente chega no mercado, galera, preocupada com essa questão de risco, tá? E não para às vezes para pensar que em diversos negócios você tem risco envolvido, tá? Ou você acha que estatisticamente a gente tem aí aberturas de empresas, tá? Mais de 80% das empresas que são abertas no Brasil, elas não duram mais de 2 anos, tá? E isso é um grande risco também, tá? A questão é como você mensura, como você se relaciona com o risco, tá? Esse é o fator fundamental e eu tô aqui, claro, a gente está falando sobre o mercado financeiro, eu tô aqui para falar essa relação de risco no mercado, tá? Como você monta uma carteira de investimentos e por que esse fator é tão importante, é tão fundamental, tá? Então vamos lá, galera. Sem mais delongas, vamos falar sobre os temas aí, tem bastante coisa, tem aplicação prática, eu vou mostrar aí durante essa aula, olha aqui, ó, estudos, base de dados, economática, vocês vão gostar bastante desses conteúdos aí, é um conteúdo um pouco mais técnico sim, mas a gente vai partir dos conteúdos básicos para depois chegar nesse ponto aqui, então não se preocupe se você ainda tá, Anderson, ainda estou no ponto inicial, ainda não entendo nada disso, fica bem tranquilo, tá? Não se preocupa porque a gente vai partir do zero, tá bom? E se você já entende um pouco mais sobre o mercado, se você já está atuando no mercado, legal, ótimo, porque a gente vai chegar em níveis um pouco mais avançados e com certeza a gente vai preparar as bases da melhor forma aí para que você chegue lá. E vamos chegar juntos, tá? Então vamos lá, galera. Quando você chega no mercado financeiro, tá? Isso é até uma questão que nem eu mesmo levei em consideração quando eu comecei, tá? Então vamos lá, aqui é puro skin in the game, eu tô falando para vocês que eu vou contar os meus segredos, esse é um deles, tá? Quando eu cheguei, eu nunca pensei em que questões aí são importantes eu responder, tá? Na verdade eu comecei a pensar nessas questões ao longo do tempo. E quando a gente fala de questões, eu coloquei aqui como questões cruciais, questões fundamentais, vamos colocar aqui fundamentais, são questões que todos deveriam se fazer bem antes aí de começar no mercado financeiro. Uma delas é o seguinte: por que investir? Por que eu devo investir? Galera, tem um lema aí que eu digo bastante, falo com muita frequência, todos devem investir, tá? E muitas vezes você é investidor e ainda nem sabe disso. Vamos lá. O que é investir, galera? Tá? Ponto importante. Investir é tudo aquilo que você faz com seu dinheiro hoje por mais dinheiro no futuro. Legal?
Então, tudo que a gente está envolvendo, tudo que envolve você trocar o que você tem hoje por algo a mais no futuro, tá? Trocar o seu dinheiro de hoje por mais dinheiro no futuro, isso é investir, tá bom? A gente pode até citar também o Benjamin Graham, que é o grande pai aí do Value Invest, grande citação e referências para diversos investidores aí, fica como uma citação, uma ideia bibliográfica aí, leia um livro aí, O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham. Enfim, lá ele fala que até um pouco além do que eu estou dizendo agora, investir é preservar o principal, preservar o teu patrimônio hoje e adquirir e buscar rendimentos adequados. Tá? Então essa é a frase aí do Benjamin Graham. Tá? Eu simplifiquei aqui para vocês e estou dizendo que tudo que vocês investem um pouco hoje, buscando mais retorno no futuro, isso seria investimentos. Para muita gente isso é bem simples, mas às vezes o simples precisa ser dito, até porque tem uma galera que vai assistir esse conteúdo e ainda está nos primeiros passos, beleza? Outro ponto importante, galera, inflação. E aí eu chego para você e digo aqui, ó, a inflação está em 2,54% no acumulado do ano, tá? Fontes do IBGE, desse mês agora de outubro. E aí você diz assim para mim, beleza, e o que isso interfere na minha vida? Galera, a inflação, a hiperinflação, ela pode colocar uma nação de joelhos, tá? A gente tem casos recentes aí, por exemplo, na Venezuela, tivemos casos históricos aí como a Grécia, como a Alemanha. Então, entender sobre a hiperinflação e o que a inflação interfere na sua vida é sim um fator muito importante, sendo você investidor ou não. Esses dados que eu estou te trazendo são dados extremamente atuais, olha a fonte aí do IBGE de outubro agora de 2019, tá? Então é bem recente que eu estou dizendo aqui. Mas se você ainda não entende o que é inflação, eu vou te dar o conceito aqui. Quando a gente tem um aumento gradativo dos preços sem o acompanhamento da oferta, a gente chama isso de inflação. Algumas pessoas chamam até de inflação, a inflação sendo o calote do governo, tá? Então também não diria que está errado, não. Tá claro que de maneira gradual, hoje a gente tem inflação bem controlada, porém você tem que pensar o seguinte, alguns tipos de investimento em renda fixa, a gente vai falar um pouquinho mais à frente na aula, alguns investimentos em renda fixa hoje estão perdendo para a inflação e alguns investimentos populares como a poupança. Tenho certeza que você já investiu na poupança ou ainda investe na poupança e olha, estou te dizendo com franqueza, está perdendo para a inflação e se você deixar esse dinheiro parado aí debaixo do colchão, dá no mesmo, tá? Então dessa forma você precisa pensar de que maneira render melhor o seu capital ou ter uma melhor apreciação. Esses termos eu vou explicar bem em detalhes aí para você entender o que é rentabilidade, o que é apreciação e de que maneira aliar essas duas maneiras aí de ter retornos no mercado financeiro, tá? Tudo com base numa montagem de carteira de investimentos. Então vamos lá, galera. Eu coloquei aqui, ó, o seu dinheiro que fica parado na conta, sob o colchão ou a poupança, ela perde o poder de compra, tá? Então, se você tem algum caso aí na sua família, ou já viu alguém guardar dinheiro no colchão, ou ainda está investindo na poupança, bem, esse dinheiro está perdendo o poder de compra e aí, com o tempo, ele está se desvalorizando, tá? Então, de nada adianta. Vamos lá. Galera, outra questão importante, que é uma questão fundamental também, é você pensar o seguinte, o que você quer no mercado, tá? Realmente, quais são os seus objetivos no mercado? E aí a maior parte das pessoas responde assim, Anderson, eu quero ganhar dinheiro, eu estou aqui para ganhar dinheiro no mercado. Legal, todos estão, mas a questão é, de que maneira você pensa em ganhar dinheiro no mercado? E essa questão é muito importante, porque a gente começa a desenvolver a partir daí o teu perfil como investidor, como trader, como especulador, enfim, você vai começar a se encontrar no mercado financeiro. Olha, o mercado financeiro é um leque gigantesco de opções e você tem que entender o que é bom para você. Se você não sabe o que é bom para você, qualquer caminho serve. Com certeza você já ouviu isso. Vamos lá. Quais são os seus objetivos no mercado? É a pergunta a se responder. E aí você tem que pensar, bom, o meu objetivo é de curto prazo, ou é de curtíssimo prazo,
Ou o meu objetivo é de longo prazo, tá? Eu estou pensando na construção de um patrimônio, eu estou pensando na proteção, na conservação de um patrimônio no mercado financeiro. Ou eu estou pensando no curtíssimo prazo em especular, em me alavancar. Enfim, são dois perfis completamente diferentes. Eu não vou aqui entrar no embate, porque isso é muito marketing furado. A galera de longo prazo bate na galera de curto prazo, a galera de curto prazo não quer nem saber de longo prazo. Galera, por favor, dá para vocês alinharem tudo, seguir só uma linha de raciocínio. O que não dá é para você não chegar nesse ponto hoje e não se tornar um investidor, ou não pensar que o mercado financeiro é para você, tá? Então vamos desmistificar todos esses conceitos, vamos tirar esse termo técnico aí e vamos falar na real. Curto prazo, galera, curto prazo é aquele pensamento imediatista. Quando você ouve falar sobre day trade, quando você ouve falar sobre ativos futuros, operações bem especulativas, em geral a gente está falando dos investidores que são de curto prazo e que muitas vezes nem são chamados de investidores, são chamados de traders. Você com certeza já deve ter visto alguma coisa ou ouvido alguém falar a respeito. Quando a gente está falando de longo prazo, o perfil já é diferente. Por quê? Aquele investidor, e aí é mais chamado de investidor, aquele investidor, ele está pensando na apreciação, tá? E olha só, não esquece que a diferença de apreciação para depreciação é o seguinte, pensa que você comprou agora um carro zero. Quando você tira da concessionária, 20% já era, né? Por mais que o carro ainda seja zero. Mas ele deprecia. E quanto mais passa o tempo, mais ele está se depreciando. Pensa só, ó, iPhone. Você vai lá, compra o teu iPhone, ele com o passar do tempo e com o lançamento de novos iPhones, o que acontece com aquele teu bem? Ele deprecia. Então, isso é depreciação. Quando a gente fala de mercado financeiro, quando a gente fala de ações, por exemplo, com a evolução do tempo, principalmente nos ciclos aí de alta, a gente está vendo aí o índice estourando, máximas históricas e tudo mais, a gente está vendo a apreciação, tá? Então, aquilo que era X, tá X ao quadrado, tá? Bem exponencial realmente. O investidor de longo prazo, ele se beneficia também da capitalização composta. Eu tenho certeza que alguns de vocês que estão assistindo essa aula já atrasaram o cartão de crédito. Eu já, tá? E quem já atrasou o cartão de crédito, já viu aqueles juros, aquela facada enorme e doeu, né? Por quê? Porque os juros compostos estavam contra você, tá? E os juros altíssimos, a gente está falando de juros de cartão. Agora, quando você tem, por exemplo, ações na bolsa, tá? E quando você, por exemplo, recebe dividendos são participações nos lucros daquela empresa, tá? Quando você recebe dividendos daquela ação e reinveste o dividendos comprando mais ações daquela empresa, o que você está fazendo? Lembra daquela balança que estava contra você no cartão de crédito? Agora você coloca a balança a seu favor. Por quê? A capitalização composta, os juros compostos agora nesse cenário estão a seu favor. Então você entendeu até esse ponto que temos, pelo menos aqui de maneira bem simples, dois perfis diferentes. A galera que pensa no curto prazo e a galera que pensa no longo prazo. Você tem que entender o que é bom para você, ok? De acordo com o teu perfil, de acordo com o teu patrimônio, de acordo com o teu tempo disponível para aprender, para investir, etc. Tá bom? Vamos lá, galera. Outra questão fundamental. Quanto de risco você consegue lidar no mercado, tá? E olha só, esse é um ponto que impede muita gente de chegar no mercado financeiro. Galera, risco não é um problema, tá? Risco, por muitas vezes, é bom, porque você tem o prêmio do risco, tá? Vamos lá. As taxas de juros, por exemplo, a taxa de juros Selic está extremamente baixa. Com isso, os investidores de renda variável estão cada vez migrando mais para a renda. Os investidores de renda fixa estão cada vez mais migrando para a renda variável. Para quê? Para atingir os mesmos patamares de rendimento que tinham antes. Esse tipo de notícia você com certeza já deve ter, se você acompanha noticiários econômicos, você deve ter escutado falar, ou nos jornais televisivos, etc. Tá?
Por que as pessoas estão se propondo cada vez a mais riscos? Tá? Por quê? Porque o prêmio do risco é o que te permite ter ganhos cada vez maiores. Então, pensa só, o risco não é algo ruim. O risco, ele é bom. A questão é você entender a que tipo de risco você está se propondo. E, principalmente, a gente vai falar isso em outras aulas também, galera. Só estou colocando uma introdução aí em alguns temas. Gerenciar risco é o que faz toda a diferença no mercado financeiro. Quem não gerencia riscos, muitas vezes não consegue uma vida longa no mercado aí. Então, gerenciar risco é tão importante ou mais do que ganhar dinheiro. Olha, eu comecei falando sobre o Benjamin Graham, que ele diz que investir é preservar o principal e obter retornos adequados. Galera, preservar o principal nada mais é do que gerenciar risco, tá? Então, olha lá. Benjamin Graham, o pai aí do Value Invest, já falava sobre isso há algumas décadas atrás e até hoje é extremamente citado e comentado. A gente pode falar aí da teoria de Dow, que também comenta sobre gestão de risco, enfim. Tem vários momentos e profissionais aí que falam porque isso é muito importante, tá? Galera, outra coisa importante é o seguinte: identifique qual é a sua renda atual e quanto vai gastar para investir. Olha, esse ponto daqui é muito importante, porque olha só, a maior parte das pessoas que eu converso, e eu converso com muita gente, muitos curiosos, etc., as pessoas me perguntam assim, quanto que eu posso investir? Olha, me sobra X valor no final do mês e eu quero investir esse valor. Galera, olha só, vamos começar a inverter essa linha de raciocínio. Investimento não é o que sobra do teu orçamento. Investimento deve ser a prioridade da tua renda. Então, é claro que, Anderson, isso é muito simples o que você está falando, até parece que na vida real isso acontece. Galera, é tudo uma questão de prioridades, tá? Então vamos lá. Se é prioridade para você investir, comece o teu mês, olha aquela tua receita, se você ganha R$1.000 por mês e você pode investir 10% do teu capital, a primeira coisa que você vai fazer no mês é separar aqueles 10% que você vai investir, tá? Aqueles R$500 que você vai investir no mês, seja em qualquer tipo ou classe de ativos que você vai investir deve sim ser uma prioridade, galera, tá? E isso, com o tempo, vai ser o fator mais importante, é o que vai fazer toda a diferença, é o que vai te tornar hoje, de repente, uma pessoa leiga no assunto para a mente, o pensamento e a ação de um investidor profissional, tá? Então, essa ponte entre o amadorismo e o profissionalismo, galera, ela é mais curta do que você imagina, tá? Tudo é uma questão de postura, modelo e ação, tá? Também só aprender tudo que a gente vai falar aqui e não colocar nada em prática não vai te levar a lugar nenhum. Beleza? Beleza. Galera, vamos lá, vamos dar sequência aqui, ó. Vamos falar um pouco de renda fixa. Eu falei para vocês que eu vou contar os meus segredos. Vamos lá, tem mais segredos aqui que eu vou contar. Quando a gente fala de renda fixa, galera, o que eu aconselho muito aos meus alunos, tá? E se você ainda não sabe, eu realmente faço treinamentos, mentorias, alguns anos que eu já ministro aulas. E esse é um ponto que eu sempre toco muito na tecla. Comece pelos produtos de menor volatilidade. Anderson, você sempre pensou assim? Não. Olha ali que eu coloquei, é uma sugestão bem conservadora. Hoje eu tenho um perfil um pouco mais conservador, mas quando eu comecei, pelo contrário, eu trabalhava no mercado bem alavancado, buscava grandes retornos com pequeno capital, enfim. E aí eu tinha uma postura mais arrojada, mais agressiva, tá? Eu me colocava mais riscos no mercado. Hoje, o perfil é um pouco diferente, tá? Eu procuro uma postura mais conservadora e aí eu tenho que realmente te orientar o que seria melhor, o que é bom para mim, que é começar por produtos de menor volatilidade. Quando a gente fala produtos de menor volatilidade, tá? Se você ainda não entende o que é a volatilidade, vamos lá, vou derrubar mais um mito aqui com vocês. Volatilidade, pensa num período, uma linha média, que é aquele ativo
está se movimentando, tá? Olha lá, de A até B é o período e essa é a linha média que o ativo faz. Dentro desse período, se aquele ativo tem uma grande oscilação, se tem uma grande variação, a gente chama isso de volatilidade. Então, eu vou te dar um outro exemplo para você não ficar em nenhuma dúvida. Volatilidade é a tentativa que todo mercado tem de medir o risco. Lembra que a gente falou de risco? Olha aí, ó. Volatilidade é a tentativa de medir o risco envolvido naquele ativo ou naquela classe de ativos durante um X período de tempo. Show? Então você não tem mais dúvida do que é volatilidade agora. Galera, volatilidade, quando você começar a entender, a gente vai falar algumas aulas sobre opções financeiras, vamos falar muito de volatilidade, vamos falar sobre trend following, falaremos também sobre volatilidade. Galera, volatilidade é vida. Quando você começa a entender volatilidade, olha que isso é um nível mais avançado, tá? E você já está pegando esses conceitos agora, no início. Volatilidade é o que faz toda a diferença no mercado financeiro, tá? Não vou colocar como principal fator, mas é um dos principais aí. Outro fator. Olha, essa daqui eu coloquei nas redes sociais hoje, tá? Você sabe o que é uma reserva de emergência? Nunca pensou nisso? Olha lá. Criar uma reserva mensal alocada em renda fixa. Então, você deve ter uma reserva de emergência, tá? Gerar um caixa de emergência para que aquilo não seja só um caixa, não seja só uma reserva, mas que ela também tenha uma rentabilidade a teu favor. E quando a gente fala de criar reserva de emergência, a gente pode falar de LFTs, olha lá, letras financeiras do Tesouro, e podemos falar de NTNB, Nota do Tesouro Nacional, Série B, que é a principal. Olha lá, eu falei para vocês que eu ia entregar alguns segredos, esses são duas classes de ativos, dois ativos que eu invisto em renda fixa, galera, isso é bem pessoal aí. Eu vou te explicar por quê, quais são as vantagens e por que eu estou passando isso aqui para vocês. Lembrando que nada do que eu falo aqui é recomendação, a gente está apenas falando sobre estudos, tá? LFTs, galera, Tesouro Direto Selic, com certeza você já ouviu falar, mesmo que não conheça, Tesouro Direto Selic são títulos, tá? E esses títulos aí você basicamente, galera, tá emprestando dinheiro para o governo, tá? Você está comprando títulos do governo. Esses títulos, o Tesouro Selic, também é um produto, é um ativo, é um tipo de investimento bem popular, não tanto quanto a poupança, e ela rende um pouco melhor do que a poupança. Ela tem algumas vantagens bem particulares. Por exemplo, a poupança, ela te paga o rendimento quando ela faz aniversário. Então, mês a mês, completou o mês, você tem um retorno daquele investimento. Quando a gente fala de Tesouro Selic, basicamente, você tem uma rentabilidade um pouco maior do que a poupança e aquilo te rende diariamente. Isso é muito legal, isso é uma vantagem em relação à poupança. Lembra que a gente deve começar pelos produtos de menor volatilidade? Poupança, Tesouro. Subimos um degrauzinho agora no teu conhecimento e na tua carteira de investimentos. A gente já está compondo uma carteira, galera. Você precisa na tua carteira ter uma reserva de emergência e essa reserva de emergência é necessário que esteja em renda fixa. Mais na frente a gente vai falar sobre balanceamento dinâmico. Galera, vamos lá. Tesouro Direto Selic é um investimento extremamente seguro, tá? Porém, porque ela possui o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, tá? O Fundo Garantidor de Crédito, ele te permite, eu vou até colocar mais uma casinha aqui, ó, garantia do capital até 250 mil por CPF e instituição financeira. Beleza? Então, o Fundo Garantidor de Crédito é uma garantia que o governo te dá, tá? Para investimentos até 250 mil por CPF e instituição financeira. E aí você estaria segurado aí do teu investimento. Legal? Legal. Vamos lá. Poupança, Tesouro Direto, mais um degrauzinho aí, ó, NT,
NTN-B, título público pós-fixado. NTN-B, notas do Tesouro Nacional. Galera, olha só, o NTN-B eu acho muito interessante, principalmente por esse ponto. Ele é um pós-fixado. Então ele vai te pagar não só os juros indexado à inflação, né? Olha lá, também conhecido como Tesouro IPCA+, porque o IPCA é o índice de preço ao consumidor, tá? Então, ele vai te pagar não só os juros acordados no contrato, como ele também tem a indexação à inflação. Então, peraí. Agora, de repente, me confundiu. Mas calma, eu vou te explicar. Pensa comigo. No pior cenário possível que venha a acontecer no Brasil e no mundo. Eu falei para vocês que a hiperinflação pode colocar uma nação de joelhos. Imagina se em qualquer dos piores cenários a inflação no Brasil dispare. E você tem um tipo de investimento, que é o NTN-B, que ela vai te pagar não somente os juros, mas também a inflação, o IPCA+. Então pensa comigo, se a inflação sobe, esse teu investimento pode ter um rendimento muito maior, tá? Anderson, o que nós queremos é crise quando a gente investe nisso? Não, pelo contrário, ninguém quer crise no país, até porque você perde em vários lados. Mas esse tipo de investimento pode te garantir resultados maiores do que o Tesouro Direto Selic. Olha lá, escadinha, tá? Estamos no terceiro degrauzinho aí, falando de renda fixa. E eu falei para vocês que buscar sempre os produtos de menor volatilidade. Estamos crescendo a volatilidade ao longo dessa aula, ao longo desse estudo. Começamos com a poupança, que é extremamente popular, você conhece, Tesouro Selic, e o próximo degrau é o título pós-fixado NTN-B. Particularidade. Anderson, eu já ouvi falar de pré-fixados. Você investe em pré-fixado? Não, eu não invisto em pré-fixado. Por quê? Porque por mais que os pré-fixados te paguem mais, o risco envolvido é muito maior. Então eu prefiro investir nos pós-fixados, tá? E busco uma rentabilidade maior, não no pré-fixado. Eu busco lá na renda variável. E eu vou mostrar para vocês aqui em ETFs, que olha aqui, ó, renda passiva, a gente vai falar sobre isso. E vou mostrar aqui, ó, alguns dados, um nível um pouco mais técnico aí para você entender de que maneira eu faço. Isso aqui é muito particular. Eu estou ensinando para vocês na íntegra como eu faço a minha montagem de carteira, como eu tenho uma relação com os meus investimentos. Beleza? Então, galera, eu considero aqui um segundo passo nos investimentos em renda fixa. Anderson, você falou de 3 escadinhas, por que você está falando no segundo passo? Porque eu não considero poupança um investimento. Eu acho que você já deveria começar com o Tesouro Selic e daí evoluir para o NTN-B como um segundo passo. Não são recomendações, mas essa é a minha construção de uma carteira de investimentos ideal. Beleza? Beleza. Vamos lá. Chegamos aí a 28 minutinhos da aula e é só o começo. Tem bastante coisa para a gente falar aí. Estamos falando aí sobre carteira de investimentos. Então, só para fazer um feedback legal, você chegou no mercado financeiro, leve em consideração essas questões. Para pensar, anota na agenda, anota num diário. Bom, por que eu estou investindo? O que quais são os meus objetivos, qual é o meu perfil como investidor, eu estou buscando renda fixa, renda variável. Não vou falar aqui nessa aula, porque não é o ponto, de como abrir uma conta numa corretora. Vá lá no meu canal no YouTube que tem vídeos a respeito disso, como você abre uma conta numa corretora, está lá simplificado. E aqui, na verdade, o conteúdo é um pouco mais avançado do que isso, tá? Mas as contas na corretora, as corretoras têm abertura de conta gratuita, é bem simples, não tem muito mistério, é só preencher os seus dados e em 24, 48 horas você tem uma conta aberta, tá? Galera, vamos lá. A partir daí, a gente tem que começar a pensar numa reserva financeira e essa reserva financeira tem que estar aonde? Em renda fixa, porque é uma reserva, galera. A variação desse capital tem que ser segura e tem que ser menor, tem que ser pequena. Por que renda fixa? Porque poupança te rende muito pouco, porque aquilo é seguro. Então, quando a gente fala de reserva, de emergência, tem que ser algo seguro e somente usado
realmente numa emergência aí, tá bom? Quanto maior essa reserva de emergência, melhor será a sua garantia e o seu cenário aí no longo prazo, tá bom? E a gente falou sobre Tesouro Selic e um próximo passo que seria o NTN-B, títulos pós-fixados, que eu gosto bastante, tá? Agora, galera, eu fiz esse resumo rápido do que nós falamos até aqui, porque esse ponto vai ser um divisor de águas, tá? Se você pegar esse conteúdo aqui, você vai aprender, tá, sobre renda passiva. E por que esse ponto é um divisor de águas? Porque esse conteúdo, tá, ele foi criado e a maior parte do público que eu estou direcionando esse conteúdo são pessoas que buscam renda passiva no mercado. É aquela pessoa, é aquele investidor, é aquela investidora que sempre viu interesse no mercado financeiro, mas nunca teve muito tempo para estudar, nunca conseguiu se dedicar, trabalha ou tem outra função, tá? E mesmo assim vê o mercado financeiro como uma grande possibilidade. Então, a maneira, galera, que eu mais gosto, a maneira mais gostosa de ter renda passiva no mercado financeiro é aqui, galera, ó, através dos ETFs. Falei também nas redes sociais a respeito. ETFs são fundos negociados em bolsa, tá? Esse ETF é um termo americano, é Exchange Traded Funds, tá? Então, a gente está falando aí de fundos de investimentos. Presta atenção no conceito. São fundos de investimentos que replicam um índice determinado, tá bom? Também são conhecidos como fundo de índices. Mas vamos lá. Você de repente está aqui e não sabe o que é um índice. Então, ó, eu tenho certeza que você já ouviu em algum momento esse termo aqui, ó, Ibovespa. Olha aí minha tela. O Ibovespa, esses dados são atuais, tá? Dados aí do início de novembro de 2019. O Ibovespa, ele nada mais é do que um índice, o principal índice de ações brasileiro, tá? O que ele compõe, galera? Olha aqui, ó, uma lista de ações de algumas empresas. Estamos falando exatamente aí, ó, de 68 empresas, 68 ações, tá? Esse índice, que é o Ibovespa, ele reflete a saúde dessas ações. Então, nós estamos hoje em patamares de alta, patamares históricos do índice Ibovespa. Então, a saúde dessas ações está muito boa. Nós temos cenário econômico favorável, tá? E por isso, nós temos uma evolução dessas empresas, dessas ações na bolsa. Então, quando a gente chega lá e fala assim, ó, Anderson, as ETFs são fundos de investimentos que replicam um índice determinado. Basicamente, a gente está falando aqui, ó, do Ibovespa. É um índice. O S&P 500, olha lá, é um índice americano, tá? Dow Jones é um índice americano. IBRX 50 é um índice brasileiro com as 50 principais ações aí do mercado. Tá? Então, galera, quando a gente fala aí vou deixar isso aqui. Quando a gente fala aí de índices, nada mais é do que uma cesta de ações, tá? Esse índice é um índice em pontos, é um índice acionário. E essas ETFs aí, galera, replicam esses índices. A gente vai falar aqui, eu até mostrei no Excel, alguns índices, algumas ETFs como o BOVA11, BOVV11 e VVB11, que reflete o S&P 500, a gente vai falar sobre o mercado americano também. Small 11, que é um índice que reflete as small caps brasileiras, PIBB11, e falaremos também sobre o Divo 11, tá? Falaremos aí sobre as principais ETFs brasileiras, beleza? Outro detalhe importante, por que eu falei que isso é uma renda passiva, galera?
Porque um fator importantíssimo no mercado financeiro é a diversificação, tá? Eu falei que volatilidade era um ponto importante, diversificação é um outro ponto fundamental. Então, diversificar no mercado, ter uma carteira diversificada, permite a redução de riscos. Olha aí, ó. A gente está falando de risco de novo e uma boa relação com riscos. Então, quando você investe num índice, tá? Ou em ETFs que replicam o índice, você tem uma possibilidade de diversificar com um baixo custo. Por que um baixo custo, Anderson? Porque essas ETFs são baratas, porque o custo operacional é barato, e o custo para essa diversificação também. Então, ao invés de você, olha lá, eu mostrei para vocês que só no Ibovespa são 68 ações. Imagina você comprando uma ação de cada do índice Ibovespa. Bom, você vai ter que desembolsar um bom dinheiro aí. Agora imagina você investindo em ETFs, investindo em fundos que replicam esse índice. Basicamente, galera, você está investindo em todas essas 68 empresas. Olha que eu falei para vocês que a saúde delas, agora, atualmente, está muito boa. A gente está vendo rompimentos de topos históricos aí no mercado brasileiro, no principal índice de ações brasileiro aí, tá? Um outro detalhe importante sobre ETFs, antes da gente ir para a prática, é você entender que a ETF ela é ideal para investir em renda variável com baixo risco e diversificação. Olha que legal, galera. Eu estou ensinando para vocês uma maneira de estar na renda variável, por mais que você ainda não entenda nada sobre o mercado financeiro, com baixíssimo risco e ótima diversificação. Pensa que uma dessas ETFs, olha lá, vou dar um exemplo aqui, ó. O BOVA11, por exemplo, é uma ETF que está totalmente ligada, está atrelada ao Ibovespa, o principal índice de ações brasileiro. Você estaria investindo nessa ETF, você está investindo em 68 ações. Olha que legal. Agora imagina que você invista não só na BOVA11, mas invista também no IVVB11, que está relacionado ao índice americano. 500 empresas no mercado americano. Imagina que você esteja investindo no PIBB11, nas 50 principais ações do mercado brasileiro. Galera, então olha só, você pode diversificar e diversificar ainda mais quando você investe em mais de uma ETF. Tudo com baixo risco e boa diversificação. Eu falei para vocês que eu ia entregar aqui os segredos e estou entregando aí, ó. Pega essa sacada. Não tem conteúdo superficial aqui. Os conteúdos realmente são muito raiz e vão bem a fundo. A gente está construindo conhecimento juntos. Se você não está entendendo até esse ponto ou chegou num ponto em dificuldade, não tem problema. Revisa a aula ou manda nas redes sociais suas dúvidas, que vai ser um prazer poder ajudar a construir o teu conhecimento e os teus caminhos no mercado financeiro, tá bom? Eu deixei um exemplo aqui, olha lá, o IVVB11 permite que você esteja exposto ao mercado americano e ao dólar. Galera, olha que diversificação você pode fazer. Estar exposto ao mercado americano, olha, a um cenário, ao dólar. Olha que legal. Então o IVVB11 é sim uma ETF atrelada ao S&P 500. Então te dá essa possibilidade de se expor lá no mercado americano. Então, galera, isso tudo é a maneira mais gostosa de atuar em renda passiva, ETFs. Não esqueça disso, tá? Agora, eu vou te fazer um convite para que você conheça as principais ETFs brasileiras. Eu vou abrir aqui minha plataforma, que eu acompanho o mercado financeiro aí. Beleza. Vamos lá. Ó, falei para vocês de algumas. Daqui é um gráfico, tá, galera? O gráfico ele ilustra os padrões do que já aconteceu no passado do mercado, tá? Então, vocês vão ter uma aula sobre análise técnica ou análise gráfica, o mesmo conceito aí, e tenho certeza que vai tirar bastante dúvidas aí. Mas aqui o tema não é sobre análise gráfica, é para vocês verem
e conhecerem essas ETFs aí. Olha lá, o BOVA11 é uma ETF, tá? Relacionada ao índice Bovespa. Temos aqui o BOVV11, também é uma ETF relacionada ao índice Bovespa. Elas têm pequenas particularidades e diferenças aí. O IVVB11, olha que legal, ó. O IVVB11 está aí, é uma ETF associada ao índice americano. O SMAL11, tá? Uma ETF relacionada aí às principais small caps brasileiras. E o PIBB11 também uma ETF aí em relação ao índice. Beleza? Então, galera, estou mostrando aqui para vocês e apresentando para vocês para que a gente possa chegar nessa parte. E aqui, galera, realmente é um outro divisor de águas impressionante. Por quê? Essa é a maneira que eu acompanho o mercado, tá? Então, eu pego aqueles gráficos, eu pego aquele conteúdo lá e simplesmente... Vamos lá. Aí. E simplesmente trago para cá, ó. Eu pego esses gráficos, eu pego essas variações de abertura, fechamento, cotação, desvio padrão, etc. e trago para o Excel. Porque no Excel eu consigo ter um acompanhamento até com o mercado fechado. E sim, galera, vocês podem, e eu não vejo problema nenhum, de vocês investirem com o mercado fechado, com base em dados, com base em economática, tá? Isso daqui é um pouco de conceito, já é um pouco mais avançado, a gente vai falar um pouco de economática. É claro que a aula não é sobre economática, eu só quero que vocês vejam alguns detalhes importantes. Então vamos lá, eu vou pegar aqui o BOVA11, o BOVV11, e eu estou pegando aqui as cotações desde o início dessa ETF aí, de 2016, ó, dados até dia 6 de novembro, tá? Então, eu estou pegando aí os últimos 3 anos do mercado para te mostrar o seguinte. Olha que interessante. Ó, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Beleza. Olha aqui, ó, galera. Ó. Perceba nesse gráfico que se você, desde o início, olha lá, desde 2016, se você tivesse investido no mercado, se você tivesse investido nessa ETF, que estava lá cotada assim, menos de R$58, 57, 59, daí em diante, olha como o mercado foi evoluindo de maneira positiva. Então, o que você talvez tivesse investido lá em R$57,59, hoje já estaria te dando um retorno. Olha quanto está essa ETF hoje, 3 anos depois. R$108,62. Galera, isso é uma enorme evolução aí. Vamos colocar aqui para a gente ver em números o quanto seria essa evolução aí. Quanto que eu falei aqui? 108,62, né? Por 57, 59, a gente está falando aí, ó, de uma evolução de 88%, galera. 88% no teu patrimônio ao longo dos últimos 3 anos. A gente está falando basicamente aqui, galera, ó, se a gente dividir por ano, de uma evolução de mais de 29% positivo no teu patrimônio investido. Então pensa, galera, o quanto de maneira passiva, sem nenhum tipo de gestão, simplesmente estando diversificado em um ETF como o BOVV11, o quanto vocês teriam de evolução no mercado até hoje, tá? Esses dados são apenas aí dados
dos últimos 3 anos, tá? Também tem o BOVA11, a gente falou um pouco sobre ele também, e eu vou mostrar para vocês também um gráfico aqui a respeito de como seria a evolução de vocês no mercado, da curva do patrimônio de vocês no mercado. Percebam que eu trouxe dados aqui desde 2008, a gente está no final de 2019, estamos falando aí de 9 anos no mercado financeiro, tá? De 11 anos no mercado financeiro, no qual vocês teriam uma evolução ainda maior, tá? O BOVA11, ele está listado na BMF há mais tempo do que o BOVV11, tá bom? Então, olha aí, ó, peguei os dados históricos desde o início, lá em dezembro de 2008 até hoje, tá? Novembro de 2019, e estamos falando aí de uma evolução, olha, essa ETF, ela começou a pouco mais de R$35, galera, e hoje, olha como é a evolução enorme no mercado, hoje ela está valendo em torno de R$104,19. Anderson, mas olha só, eu cheguei aqui agora, tá? Ou eu não invisto no mercado desde 2008. Galera, tudo bem, mas olha quantos momentos e quantos cenários no mercado nós tivemos possíveis e possibilidades aí de vocês entrarem e começarem a investir. Ó, eu vou pegar um segundo, olha, o primeiro ponto mais baixo foi no início, o mercado teve grandes evoluções aí. E um segundo ponto mais baixo que a gente pode observar é em 2016, janeiro de 2016. Olha, foi aqui, logo ali, tá? E essa ETF estava de novo a R$36,45, quase o preço do início lá em 2008. E desde esse patamar aqui, só de 2016, olha quanto o mercado já evoluiu novamente. Olha a tendência de alta aí para quem gosta de observar os gráficos. O IVVB11 também mostra cenários bem interessantes, tá? Então perceba que é um tipo de investimento, sem dúvida nenhuma, diversificado, de baixo risco e que teve uma evolução enorme. Eu estou mostrando aqui dados históricos para vocês, tá? Então olha lá, aqui ó, essa ETF está listada desde 2014, eu trouxe esses dados para vocês e olha, observe que ela tinha uma cotação no início lá próximo de R$42 e hoje, galera, olha como ela está sendo cotada a R$133, tá? Olha a evolução enorme desse capital, tá? A gente está falando aí de 3 vezes, a mais de 3 vezes o teu patrimônio investido desde 2014 para cá. Estamos falando de 5 anos, teu capital teria multiplicado em 3 vezes em 5 anos. Olha como a diversificação, a baixa relação de risco e a evolução do mercado possibilitou que você tivesse 3 vezes o teu patrimônio investido, tá? Basicamente nos últimos 5 anos. Olha que interessante, galera. E a IVVB11, não esqueça, está atrelada, está associada, ela reflete o índice americano, o S&P 500, a lista das 500 principais ações do mercado americano. Tá bom? Show de bola. A gente pode falar também sobre a Small 11, olha, mostrando para vocês que realmente são dados que eu acompanho e estudo aqui. Observem que lá no início ela estava listada a pouco mais de R$22 e hoje o Small 11 ela está cotada a 116, pouco mais de R$116, também dados desde 2008, galera. Tá? Ciclo maravilhoso aí, os últimos 11 anos aí, quase de evolução no mercado. E observe, galera, que lá em 2016 também, ó, o mesmo período que a gente viu lá no BOVA11, o mercado ele teve patamares bem baixos também. Então, de lá, num tempo mais curto aí, quem estava investindo na Small 11 viu o seu patrimônio evoluir, olha, de uma cotação de R$35, pouco mais de 35, para R$116, mais de 3 vezes o patrimônio investido, galera. Isso é muita evolução aí em apenas uma small cap, tá? A gente tem a mesma relação de evolução aí no PIBB11, ó. Tô mostrando mais alguns dados para vocês. Começou lá em 2004, tá? E com uma cotação de R$26, um pouco mais de R$26.
E hoje ela está sendo cotada aí a R$ 183. Galera, olha essa evolução, olha essa curva de capital que deu momentos de entrada lá em 2008, deu momentos de entrada lá em 2011, deu outros momentos de entrada lá em 2016, tá? Com patamares aí bem baixos, a cotação do ativo estava bem abaixo, mas olha como o ciclo do mercado, olha como a evolução do mercado, olha como a diversificação baixou bastante o risco e com essa evolução positiva, você estaria vendo aí, claro, desde o início, né, patamares de pouco mais de R$ 26 do que você investiu, que era a cotação se tornando mais de R$ 183. Galera, isso é muito resultado. Isso são mais de 6 vezes o teu patrimônio investido, tá? É um patamar mais de 7 vezes o teu patrimônio investido. É um patamar, é uma evolução, uma curva de capital muito exponencial, tá? Eu estou falando desde 2004 para cá, eu estou falando de 15 anos, deu quase 50% do teu patrimônio ao ano, em média. Galera, isso é muito resultado, tá bom? Então, estou mostrando para vocês aqui que isso é uma possibilidade de ter renda passiva no mercado. O Divo 11 eu também posso mostrar a evolução, olha como a evolução do mercado. Teve vários momentos aí, começou lá em 2012, com patamares acima de R$ 30 a cotação, chegou a patamares bem baixos, ali em 2016, janeiro de 2016, chegou a R$ 17. A partir dela iniciou um ciclo altista, e olha como nós tivemos aí até hoje a evolução, hoje sendo cotada a quase R$ 62. Então só do último ponto que a gente viu ali em 2016, nós estamos vendo uma curva de capital de mais de 4 vezes o teu patrimônio investido. Legal? Legal. Então respira, porque aqui ainda tem mais conteúdo. E eu vou explicar para vocês agora o que eu observo, tá? E de que maneira eu otimizo os resultados em ETFs. Se você está acompanhando a Semana do Investidor, está cadastrado na Semana do Investidor, você vai receber por e-mail essa planilha. Olha que legal! É um conteúdo que eu só libero para os meus alunos. Você vai receber essa planilha para que você possa gerir de maneira passiva, bem tranquila, um patrimônio apenas em ETFs, tá bom? Mas para isso, você precisa entender algumas coisas mais, por isso que eu te chamei para você respirar. Olha lá, são 52 minutos de aula e olha, é só o começo, ainda tem muita coisa e eu vou te explicar alguns detalhes a mais aí sobre correlação, tá? Houve um cara pouco conhecido, brincadeira, tem um cara chamado Harry Markowitz, aí, opa, eu errei aqui, é um W, beleza. Harry Markowitz, ele foi laureado pelo Nobel de Economia, não sei se foi em 90 ou em 92, enfim. E esse cara daqui, olha, ele falava o seguinte, você tem uma boa correlação entre os ativos, tá? Uma correlação próxima a zero, tá? Te permite ter uma boa diversificação, te permite entender o desvio padrão daquele ativo, tá? E buscar com essa baixa correlação o menor risco envolvido no investimento. Então, basicamente, o que a gente pensa e eu faço aqui? Eu pego essa correlação, tá? Olha lá, eu peguei as principais ETFs que a gente acabou de listar aqui, suas séries históricas, desde o início até hoje. Isso é bem atual, galera. E correlacionei entre ambas, entre elas mesmo. E eu observei o seguinte, galera. As principais ETFs que têm os menores desvios padrões, ou desvio padrão, a menor correlação, ou a correlação muito próxima a zero, são essas aqui, ó. O IVVB11 com o BOVV11 e o BOVA11, olha lá, próximo a zero, galera. E o PIBB11, ó, também correlacionado ao
e VB11, tá bom? Então a gente pode observar aqui essa baixa correlação e, basicamente, galera, eu peguei aqui, ó, vamos para mais um nível. Eu não vou destrinchar essa planilha aqui porque tem que ser uma aula só para explicar esse conteúdo para vocês. Eu só quero mostrar para vocês um detalhe importante, tá? Ó, partindo de 2018 só, tá? 2018 para cá, a gente está falando de quase 2 anos aí de período de análise, tá? Só durante esse período, galera, o desvio padrão, olha lá, a mensuração do risco envolvido, tá? O desvio padrão de alguns ativos, olha lá, peguei o preço de fechamento desses ativos, eu vou mostrar para vocês que está bem atual, olha aqui, ó, 6/11/2019, peguei a cotação de fechamento desses ativos e comecei a analisar o desvio padrão desses ativos. E a gente pode observar que os ativos que tiveram maior desvio padrão foram esses aqui, ó, o BOVV11, o BOVA11, o PIBB11, DIVO11, o SMALL11 e, por último, o IVVB11, tá? Então, a gente pode observar que o desvio padrão nessa escala aí do maior para o menor são exatamente esses aí, tá? A gente pode observar também que a média aritmética desses ativos ela é muito parecida entre ambos aí, entre 0,08% e 0,09%, tá? Essa é a média aritmética desses ativos. A gente pode observar também que a máxima, tá? A máxima dessas cotações, nesses últimos 2 anos, ela chegou a patamares aqui, ó. A que mais chegou numa variação máxima foi o DIVO11, chegou a 5,36% de variação, tá? De variação que eu digo, galera, é a variação do fechamento de um dia, tá? Em relação ao fechamento do outro, tá? Um dia em relação ao seu dia anterior. Então, nós observamos aí essa variação, tá? A maior variação, a máxima de variação encontrada foi no DIVO11. Aí, na sequência, o BOVV11, o BOVA11, perdão. Observamos depois o IVVB11, observamos aí o BOVV11, o SMALL11 e o PIBB11, tá? Eu só estou mostrando aqui para vocês, tá? De que maneira eu analiso o mercado e o que eu levo em consideração. Aqui são as variações de mínima do mercado, o que teve a maior variação, mínima de variação aí no ativo foi o PIBB11 e daí em diante, beleza? Eu peguei todos esses dados aqui, galera, para fazer essa curva de capital. E olha como é que ficou bonitinho aqui, para vocês verem que desde janeiro de 2018, que a gente começou a pegar essa série aqui e criar esse resumo, tá? Olha a evolução de cada ativo, BOVV11, BOVA11, IVVB11, SMALL11, PIBB11 e DIVO11. Olha como a evolução delas é crescente. E olha que interessante aqui, ó, o IVVB11, em cenários que o nosso mercado estava em baixa, tá? Essas ETFs que estão relacionadas aos nossos índices brasileiros, estavam em baixa. Olha que interessante. O IVVB11, ela chegou a patamares bem altos, tá? Com boa evolução. Por quê? Porque ela está relacionada ao mercado americano. E olha como você diversificar essa relação entre o mercado brasileiro e o mercado americano, em alguns cenários que aqui a coisa está feia, lá você pode ter uma boa vantagem. Então, quando eu te falei que essa diversificação, baixo risco está envolvido, olha ali, ó. Eu estou mostrando esse gráfico para vocês verem na prática, somente nos últimos 2 anos, quando em alguns momentos os cenários estavam ruins aqui. Eu estou falando ali os meses ali entre maio e outubro de 2018, ó, período eleitoral, né? Lembrem disso. Que aqui os índices estavam em baixa, as ETFs estavam em baixa. Lá no mercado americano o cenário estava mais positivo. E quem tinha na sua carteira
o IVVB11, tá? Essa ETF aí relacionada ao S&P 500, teve bons resultados, tá bom? Olha lá, carteira, diversificação, baixa relação com risco. Olha como diversificar baixa bastante o risco, tá aqui na prática mostrado para vocês. E aí, galera, eu fiz mais o quê? E aí, aqui é a parte mais legal, mais interessante, que é você entender, tá? Ó, que é você entender, e essa série daqui eu peguei desde 2014 para cá, os últimos 5 anos, tá? Que, lembra que a gente falou de correlação? Então, montando uma carteira com ETFs, a gente pode ter mais de uma ETF. E olha que legal, a gente vai mais uma vez reduzir a relação de risco envolvido. Por quê? Porque a gente está correlacionando os ativos que têm correlação próxima a zero. Lembra lá do Harry Markowitz? Falamos sobre ele aí. E aqui nós temos 3 ETFs. O BOVA11, não esqueça, está relacionado ao Ibovespa. O IVVB11 está relacionado ao mercado americano, o S&P 500. E o Small 11, que está relacionado às small caps brasileiras. Tá bom? Então pegamos essas 3 ETFs aqui, pegamos aqui os preços de fechamento, tá? E aí eu fiz o mesmo padrão, mostrei aqui ó, o desvio padrão, a média aritmética, as máximas envolvidas, mínimas envolvidas, e fizemos uma carteira no qual você pega o seu patrimônio, tá? E divida igualmente nas 3 ETFs. Olha lá, ó. Peso na carteira, 33% em cada ativo, somando 100% em uma carteira de renda variável, tá? E olha que interessante, galera. Começando com 1, tá? Número padrão, poderia ser R$100, poderia ser R$1.000 em cada um, poderia ser 10 mil, 100 mil, 1 milhão. Galera, não importa. A questão aqui é matemática, tá? Começando com 1, partindo do 1 em cada ETF e uma carteira com um total de 100%. Olha como a evolução do ativo, a evolução dia a dia, acontece nessas ETFs. Até que a gente chega num patamar lá embaixo, olha que interessante, ó. O que você partiu do 1 no BOVA11 se tornou 2,06, tá? O que você, mais de 100%. O que você começou com 1 no IVVB11 se transformou em 3,19, tá? Olha que legal, galera, mais de 300%. O que você começou no Small 11 com 1 se tornou 1,95. Tudo isso, galera, se você perceber, ó, está relacionado à variação, que é aquela relação entre fechamento e abertura, e fechamento de um dia e fechamento do dia anterior. Quanto variou nessa relação, nessa cotação do preço aí, tá? Então, você pode observar que aquela carteira, tá, que começou, ó, tá aqui até dividido por 3, porque 3 era o total das 3 ETFs, e a gente divide isso por 3, a soma final a gente divide por 3. E aqui, ó, galera, você, no total das 3 ETFs, tá, se você tivesse as 3 numa carteira diversificada, você teria uma evolução aqui de 140% do teu patrimônio. Olha que interessante, galera. Diversificação, baixo risco e ainda assim, nesses últimos 5 anos, 140% de retorno do teu patrimônio. Galera, isso é muito resultado de uma maneira que você vai fazer uma gestão passiva. Dá para usar essa planilha aqui? Dá. Ela está bem automatizada, tá? Para que você possa fazer o acompanhamento. Basicamente, você precisa fazer nela o quê? Ó, colocar as datas seguintes e pegar os preços de fechamento dessas ETFs aqui, tá? Como é que você faz? Como é que eu faço isso, Anderson? Vamos lá, vou te explicar aqui, ó. Você vem aqui, abre. Eu gosto bastante aqui do Yahoo Finance, tá? Coloco aqui, ó, BOVA 11, ó, BOVA 11,
ETF, fundo de índice. Peguei aqui o BOVA11, vou colocar aqui, ó, data histórica. Seleciono o período que eu quero, tá? Aplico e baixo os dados aqui. Esse conteúdo vem no arquivo CSV, vem no arquivo do Excel e basicamente você vai lá e coloca essas informações aí nessa planilha que você vai receber com exclusividade. Galera, isso é muito pessoal e eu falei para vocês que não era só conteúdo simples. A gente tem bastante coisa aí. Anderson, eu não entendo nada de Excel, não consigo nem fazer isso, não tem problema nenhum. Se você estiver investindo em um ETF, você já tem tudo que você precisa no mercado, que é diversificação, baixa relação com risco e a possibilidade de ter uma evolução no teu patrimônio. Beleza? Beleza. Anderson, beleza, já quero fazer alguma coisa mais diversificada do que só investir em um ETF. Posso montar uma carteira com mais ETFs? Pode. Se eu fosse te dar uma sugestão legal, pensaria nessas 3 ETFs principais aqui, ó, para montar uma carteira. Por quê? Porque o BOVA11 está relacionado ao Ibovespa, o SMAL11 está relacionado às principais small caps brasileiras e o IVVB11 você está relacionado ao mercado americano. Então você tem uma diversificação da diversificação, tá? Totalmente com risco extremamente baixo aí no teu investimento. Legal? E aí, quando você tem uma carteira, alguns ativos em alguns momentos vão estar dando mais resultado do que outros, e aí você tem uma média do teu patrimônio, uma média de evolução. Perceba que aqui, ó, durante o período, o IVVB11 foi o que mais rendeu, beleza? Beleza. Só que em alguns momentos, o IVVB11, olha lá, ó, IVVB11, em alguns momentos ele teve, olha lá, menos de 5%, uma variação negativa de 5,13%. Então, é uma variação negativa bem pesada, tá? E quando você tem uma boa diversificação, você minimiza essas variações negativas. Ah, Anderson, mas eu minimizo também a variação positiva. Sim, a ideia é você ter uma constância, é você ter uma consistência, é você ter uma evolução, tá? Ganhar muito em alguns momentos e outros não. Particularmente, eu não vejo tanta vantagem assim. Diversificação faz toda a diferença. Galera, perceba que essa planilha aqui ela é bem mais extensa, você tem mais conteúdos aqui, tá? A gente vai observar, ó, um ponto interessante que é o seguinte, dentro dessa carteira aqui que a gente equilibra o patrimônio em 3 partes iguais, perceba que se nada for feito, sem otimização, sem nada do tipo, perceba que a gente teria uma evolução de 1 para 2,40, tá? Naquela carteira ali montada. Porém, se otimizarmos essa carteira, e é um conteúdo realmente mais, não dá para ser simples, galera, nesse ponto, porque esse conteúdo realmente é mais profundo. Mas vocês teriam uma otimização dessa carteira em mais 14,43%. Por que eu sei isso? Porque eu vou lá, pego a variação, a máxima de variação de cada ETF dessa que a gente está observando e vejo qual que teve maior peso. Já que a gente equilibrou em 3 pilares iguais, 33,33%, a gente vai observar qual que teve maior variação, maior peso na carteira. E aí eu pude observar que a máxima envolvida aí, a maior variação foi de 57,25%. E a menor variação foi 33,33%, que é o ponto zero desse investimento equilibrado em 3 pilares, 3 ETFs diferentes aí. Então, a gente teve que partiu de 33,33%, e em algum momento, uma dessas ETFs teve mais peso no mercado. E aí, esse cenário aqui, se eu não me engano, foi próximo daqui, galera. Aqui, ó. Achei. Ó, nesse dia aqui, vamos ver qual foi o dia? Dia 12 de janeiro de 2016. Nós tivemos, galera, o BOVA11 variou 22,84%,
o Small 11 variou 19,91% e o IVVB11 variou 57,25%. Foi a máxima registrada ao longo desses 5 anos. E aí, perceba que logo no dia seguinte, o que acontece com essa carteira? Um reequilíbrio, galera. Isso é um balanceamento dinâmico. Olha que interessante. Você pega uma ETF que te deu um resultado muito bom, as outras que te deu pouco resultado, e esse resultado, esse lucro, você reequilibra nos 3 pilares novamente. Perceba que os patamares que você tinha antes, agora já foram evoluindo. Sempre que você maneja, sempre que você tem um balanceamento dessa tua carteira. Isso pode ser feito na carteira de ETFs, isso pode ser feito em toda a carteira de investimentos, ETFs e renda fixa. Isso pode ser feito na carteira mais ampla em ações, renda fixa e ETFs. Sim, quanto mais você faz esse balanceamento, galera, maiores, melhores e mais consistentes são os seus resultados, porque você sempre está minimizando riscos. E outra, quando você equilibra, você já deve ter escutado aí no mercado, o mercado financeiro é comprar na baixa e vender na máxima, mas você nunca sabe, galera, quais são os patamares de máximo. O mercado não tem limite para cima, ele pode até ter limite para baixo, mas para cima não tem limite. Então, quando você tem bons resultados em alguns ativos e reequilibra com os outros ativos, perceba que, olha o que faz com a tua balança, você volta para um patamar acima do que você estava antes. E a ideia é que isso seja consistente, você tem uma evolução do teu patrimônio, sem dúvida nenhuma. Então, se você simplesmente pega uma planilha dessas aqui, começa a gerir o teu patrimônio, começa a acompanhar as cotações. Eu falei para você que dá para você investir com o mercado fechado? Tá aí, ó. Tá aí essa planilha. Se você for alimentando, você vai observar essas variações e você pode sempre reequilibrar. Você já tem aqui nessas 3 ETFs, está mastigado já na mão de vocês. Se você tem uma carteira com BOVA 11, IVVB 11 e Small 11, você já sabe que nos últimos 5 anos, a máxima de variação, a máxima do capital alocado foi em 57,25%, tá? E aí, nesse patamar você tem que fazer o quê? Realizar esses lucros e reequilibrar os 3 pilares da tua carteira. Com base nisso, galera, a gente chama de otimização. Com base nessa carteira otimizada, o que você teve de resultado além de só deixar o capital parado lá? Mais 14,43%. Galera, espera aí. Vamos lá. Pega esse capital aqui, ó. Pega esse percentual, divide por 12 no ano, galera. A gente está falando aqui, ó. Aqui não vai, né? Espera aí. $14,43 dividido aí por 12, galera. A gente está falando aí de 1,20%, tá? 1,20% do teu patrimônio mês a mais, tá? A mais do que se você só tivesse deixado aquela, mesmo com uma carteira diversificada. Olha como você pode otimizar simplesmente sabendo e entendendo que com esses dados históricos, com essa base economática, você pode ter um resultado ainda maior, simplesmente acompanhando a evolução dessas ETFs e percebendo qual é a tua alocação máxima naquele patrimônio, tá? Eu fiz um compacto, é claro que ao longo de um treinamento ou na mentoria que eu faço com os meus alunos, por exemplo, a gente destrincha toda a planilha, eu mostro detalhe por detalhe como é feito, por que é feito, quais são os detalhes. Aqui eu fiz só um compacto, a gente está falando de uma aula para muitas pessoas que são iniciantes, mas é só para você entender e ver de que forma eu analiso o mercado. Eu falei para vocês que eu ia entregar muitos segredos, esse daqui é um deles, tá? Então você pode não somente ter um resultado ótimo no mercado com essa diversificação, como também pode otimizar esse ótimo resultado e ter mais 1,20% de retorno em um ano. Olha que legal, galera, tá? Mais 14,43% aí do que você teria de resultados simplesmente deixando lá paradinho, sem nada fazer, sem mexer em nada, tá? E galera, olha só,
A gente está chegando no ponto final dessa aula, tá? É o ponto realmente de você respirar. Olha lá, foi muito conteúdo. A ideia é que a entrega seja muito maior, tá? Do que a promessa. É um under promise, um over deliver. Que você não simplesmente saia do zero, mas que você tenha uma pegada, um perfil de investidor realmente, ou de trader, tudo de acordo com o teu perfil, tá? E que isso daqui, galera, te gere inúmeras dúvidas. Legal, porque aí a gente vai ter mais conteúdo para interagir, vamos ter mais engajamento e, sem dúvida nenhuma, vocês vão sair com um perfil de investidores ou já investindo no mercado financeiro, tá? Lembrando que nada do que eu falei aqui são recomendações, tá? Você vai fazer basicamente, nesse momento aqui, estudar, tirar dúvidas, mas sem dúvida nenhuma aqui é um roteiro muito legal, dá muito certo para mim e eu estou entregando para vocês, olha lá, não esqueçam, meus 4 pilares que eu utilizo para investir no mercado financeiro, tá? Essa é só uma das aulas. Lembrando, sempre deixando aqui bem claro, vamos falar sobre opções financeiras, trend following, operando a favor de tendências de mercado, análise gráfica e no último dia, galera, vamos pegar o conceito de cada uma dessas aulas aqui e vamos fazer uma live, um conteúdo ao vivo, no qual teremos um estudo de caso e é legal. Vamos pegar todos esses conceitos aqui e colocar em prática no mercado financeiro. Beleza? Então, mostrei aqui as ferramentas, por que são importantes, quais são os ativos interessantes, como você começar a construir uma carteira de investimentos. Galera, é assim que você começa a construir uma carteira ponto a ponto, passo a passo, entendendo o que está fazendo e sempre pensando na diversificação e no tempo. Olha lá, se eu fosse fechar uma aula agora, como eu vou fechar agora, eu vou entregar para você qual é a variável mais importante no mercado financeiro. Tempo. Tempo é a variável mais importante. Então, se você quer saber qual o grande segredo do mercado financeiro, é você entender que o tempo está a seu favor, tá? Comece a investir hoje e você vai perceber como essa variável vai te favorecer muito, tá? Porque daqui a alguns anos a gente está tendo uma evolução exponencial de pessoas no mercado, tá? Mais CPFs cadastrados, a gente partiu de em torno de 600 mil no primeiro semestre de 2018 para agora no segundo semestre de 2019. Quase 1,5 milhão de novos investidores no mercado. Essa evolução está bem exponencial, mais pessoas estão interessadas no mercado e você pode, sem dúvida nenhuma, se arrepender lá na frente de, putz, eu podia estar investindo, eu podia estar aprendendo. Os conteúdos estão aqui como esse, gratuitos. E galera, eu estou fazendo a minha parte. Agora a parte vem de vocês, que é se interessar, estudar e evoluir cada dia mais no mercado. Não pensem que vocês vão aprender tudo nessa Semana do Investidor, ou que com poucos dias de aula vocês vão saber tudo sobre o mercado financeiro, pois não vão. Até hoje eu estudo e até hoje eu tenho mais coisas a aprender. Então pensem que o primeiro passo precisa ser dado, eu estou dando um passo a seu favor, e aí falta a tua contrapartida. Traga suas dúvidas, venha, participe, entra lá na comunidade do Facebook, lá no WhatsApp, a galera interage bastante, tira muitas dúvidas de iniciantes, vai ser um prazer ter você lá comigo. Espero que você tenha curtido, até a próxima aula, um grande abraço.